Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Vamos dar continuidade à quarta semana do plano de estudo tutorado de educação física. Nesta quarta semana, o nosso foco principal vai ser identificar as alterações que ocorrem no organismo durante e depois das atividades físicas. Então, nessa forma, nós vamos refletir como o exercício físico ele pode auxiliar no controle do estresse e da ansiedade e na imunidade. Será que os exercícios físicos eles ajudam a controlar o estresse e a melhorar a imunidade? A gente sabe que com o isolamento social e a disseminação do Covid-19, ele tem provocado muita ansiedade, muito estresse e até quadros de depressão em algumas pessoas. Contudo, antes mesmo de ocorrer essa pandemia, a gente sabe que a Organização Mundial de Saúde ela já apontava o Brasil como sendo um dos países mais ansiosos do mundo. Então, mais do que nunca, é importante que você cuide bem da sua saúde física, da sua saúde mental e é importante, né, entender a mudança de cenário que está ocorrendo e mudando esse cenário é preciso que a gente se adapte a esse momento atual. Então, nada mais eficiente, nada mais importante do que movimentar-se, do que praticar alguma atividade física. Então, você vai passar a trocar, se você tem o costume de ficar no sofá para a cama, da cama para o sofá, o dia todo, é importante que você passe a se exercitar dentro das suas condições e capacidades físicas, já que a prática são responsáveis por diminuir a ansiedade, o estresse, melhorar a qualidade de sono e a concentração. Sem contar que quando a pessoa ela pratica atividade física, quando você pratica algum esporte, algum exercício físico, você vai estar liberando várias substâncias no seu organismo. E essas substâncias vai dar aquela sensação de bem-estar, sensação de prazer. E uma das principais substâncias que são responsáveis por isso vai ser a endorfina, que é uma substância natural produzida em nosso cérebro, tanto durante a atividade física quanto após a atividade física, após o exercício, sendo um analgésico natural. Dessa forma, ele vai ajudar a aliviar toda a ansiedade, todo o estresse e todo o mal-estar que a pessoa possa estar sentindo. E a atividade física ela ajuda também a melhorar a imunidade. Contudo, é importante salientar que essa atividade ela não é uma vacina contra nenhuma doença. Então, não significa que você praticando uma atividade física, você não vá acompanhar o quadro de vacina. Você tem que estar com o seu cartão de vacina todo em dia. O que vai ocorrer é que você vacinando, tomando todas as vacinas que são determinadas, além da prática do exercício físico, como o seu corpo ele vai estar com um bom condicionamento, então a resposta vai ser de uma forma mais rápida e mais eficaz contra qualquer quadro infeccioso que você possa ter. Então, você não pode deixar de se vacinar. Então, além da vacina, você faz a prática da atividade física. Então, esse exercício ele vai contribuir para aumentar as defesas das células imunológicas, porque vai promover a diminuição do estresse. E promovendo essa diminuição, essa redução faz com que o organismo se fortaleça e fique menos propenso a ser atingido por alguma doença. E você se movimentando, você vai o quê? Aumentar a sua frequência cardíaca. Consequentemente, essas células que são imunes, elas vão sair dos pontos de espera, né, como o baço, como o pulmão, e vão circular por todo o corpo, prontas e preparadas para destruir qualquer vírus ou qualquer bactéria invasora. Então, antes de antemão, esse efeito ele não dura para sempre, mas ele aumenta no decorrer do tempo. Então, quanto mais atividade física, se você tiver uma sequência de exercícios ao longo dos anos, ele vai fazer com que aumente, fortaleça suas defesas no organismo,
frequentemente. E se você se exercitar entre 30 e 60 minutos por dia, já vai ser o suficiente para aumentar essa resposta de imunidade. Porém, você tem que escolher o quê? Uma atividade que te dá prazer. Não adianta fazer nada forçado, algo que você não goste. E o exercício, ele não deve ser exagerado, deve estar dentro das suas capacidades, dentro das suas condições, e o seu corpo também, ele precisa ter uma pausa, precisa ter um descanso. Porque quando você não deixa o corpo descansar, porque o nosso organismo, ele não foi projetado para fazer atividades de alta intensidade por muitas horas, né? E quando o organismo ele trabalha muito, a tendência dele vai ser consumir todo o glicogênio, toda a reserva de carboidrato que o nosso organismo tem. Exagerando, ao invés da gente suprir a quantidade, produzir, né? Melhorar essa imunidade do nosso organismo, a gente vai suprir essa função de defesa e vai aumentar a probabilidade de contrair qualquer infecção, alguma infecção, ou até de se lesionar. Então, mas como é que funciona o nosso sistema imunológico? Você já deve ter visto nas aulas de biologia, escutado falar como é que esse sistema ele funciona. Apesar de ser um sistema muito complexo, ele é essencial para a nossa saúde. E ele é composto de uma rede de células, de tecido e de órgãos que vão trabalhar juntos para proteger o organismo. Quando ele protege o nosso corpo, a gente tem dois componentes básicos, que vai ser o sistema imune inato e o sistema imune adaptativo. Aquele inato é aquele sistema que já nasce conosco, e o adaptativo é o que a gente adquire ao longo dos anos. Então, dessa forma, esse sistema ele funciona de uma forma coordenada para fiscalizar todo o corpo e combater os germes ou vírus infecciosos que possam causar algum problema no nosso organismo. E as defesas contra essa infecção, contra, né, as infecções, ela vai incluir barreiras naturais, como a pele, mecanismos inespecíficos, como certos tipos de glóbulos brancos, e até a febre, que vai ser também um mecanismo inespecífico. Quando o seu corpo está com febre, ele vai reagir como um sistema de defesa, significa que tem algo que não esteja bem. E um mecanismo mais específico que vai ser a produção de anticorpos. Então, assim, a função do sistema é de reconhecer qual é o agente agressor, defender o organismo dessa ação. Então, o objetivo principal desses componentes, tanto o sistema imune inato quanto o sistema imune adaptativo, eles vão trabalhar junto, esses dois componentes, de forma a fazer com que o organismo ele esteja pronto para defesa e sobrevivência a longo prazo, né? Combatendo os agentes infecciosos. Então, uma das propostas do PET é para você praticar atividade física, porque você já sabe agora que todo atividade física ela vai auxiliar na melhora da saúde, promovendo o bem-estar, diminuindo o estresse, melhorando, em geral, o sistema imunológico. Você já deve ter praticado alguma atividade física, algum exercício físico em algum momento, seja na aula de educação física, ou numa escolinha de esporte, ou na praça, ou na academia, ou até mesmo em casa. Então, uma das propostas é você praticar a série de atividades que vem a seguir. Vai lembrar da orientação da professora de educação física, com cuidado com a postura, a respiração, o corpo, a coluna sempre ereta, alinhada, o joelho sempre semiflexionado, o abdômen contraído. Fazer os alongamentos antes dos exercícios e após o exercício. Então, uma das primeiras orientações, cada exercício são 8 exercícios. Você vai, cada um deles, 30 segundos. E entre uma série e outra, você vai haver o descanso. Então, para os iniciantes, recomenda fazer 2 séries das 8 atividades, para os intermediários 3 séries e os avançados 4 séries. E todos de 30 segundos e entre uma série e outra um intervalo. Então, o primeiro vai ser a corrida estacionária, que você vai correr no mesmo lugar, com o corpo ereto, elevando o joelho. A segunda, que vai ser a corrida imaginária,
você vai, a corda, né, imaginária, você vai imaginar que esteja pulando corda, alternando o peso das pernas de uma para outra. E o terceiro, que vai ser o agachamento, você vai afastar o pé e você vai simular como se estivesse sentando em uma cadeira. Para auxiliar no seu equilíbrio, você pode até estender o braço à frente e sentar, até colocar uma cadeira atrás e sentar o seu glúteo, encostar na cadeira e retornar à posição inicial. Na próxima sequência de exercício, o avanço alternado de pernas, onde um pé de pé, com as pernas afastadas na largura do quadril, os joelhos semiflexionados, as mãos apoiadas na cintura, você vai dar um passo à frente com uma das pernas, flexionando o joelho, até a coxa da perna da frente ficar paralela ao chão. E vai retornar à posição inicial. Você vai repetir essa sequência por 30 segundos, havendo alternância das pernas. O polichinelo, que de pé você vai manter as pernas unidas e as mãos estendidas ao longo do corpo e saltar no mesmo lugar, abrindo as pernas e de maneira sincronizada elevando os braços. Então, você vai abrir e fechar as pernas, elevar e abaixar os braços sincronicamente. A prancha, que você vai manter o seu corpo todo ereto, os joelhos não vão estar apoiados ao chão, você vai apoiar o seu antebraço na largura do ombro, espalmada no solo, contrair o abdômen, o quadril elevado e manter o corpo reto e apoiado no antebraço e nas pontas dos pés por 30 segundos. Então, lembrando que sua coluna e a cabeça ela deve permanecer na curvatura natural. A flexão de braço, que você vai iniciar na posição da prancha, dessa vez com os braços estendidos e as mãos apoiadas no chão, na largura do ombro, e você vai flexionar o seu peitoral, flexionar o cotovelo, né, aproximando o peitoral no solo e voltar à posição inicial. Se você não conseguir fazer com as pernas esticadas, você faça o exercício apoiando o joelho no chão. E por fim, o último exercício, a panturrilha, onde em pé, com as mãos na cintura ou apoiada na parede, se você não tiver um bom equilíbrio, as pernas afastadas na largura do quadril, né? Elevar o corpo em direção ao teto, apoiando-se nas pontas dos pés. E vai retornar à posição inicial, tocando o calcanhar ao solo, repetindo esse exercício por 30 segundos. Então, tenta manter sempre uma rotina diária de exercício, coloca em prática também os exercícios respiratórios que vão te ajudar contra a ansiedade, contra todo o estresse. E tira um tempinho do tempo para relaxar, procure se alimentar bem, evite alimentos gordurosos com muito sal. E lembrando que tudo que a gente está passando no momento, tanto no mundo quanto na cidade, a gente aos poucos vai retornando à nossa rotina e precisa que todo mundo esteja bem, né? Cuide de você, cuide de sua família, para que a gente possa passar por esse momento bem tranquilo. Para resolver esses exercícios, a primeira questão, que foi uma das questões cobradas no Enem, a gripe e a AIDS são doenças provocadas por vírus, entretanto a gripe tem uma evolução benigna e a AIDS não. Por que isso ocorre? Você vai ler as questões abaixo e vai marcar aquela que você acha por que a AIDS ela não tem uma evolução benigna quanto à gripe. Na questão 2, a educação física é uma disciplina curricular que trata da cultura corporal no seu sentido mais amplo, proporcionando ao aluno consciência crítica para os exercícios da cidadania no cumprimento de posicionamentos éticos. Portanto, as aulas devem ser num ambiente em que os alunos tenham condições de usufruir dos, vai ler as questões abaixo e marcar aquela que você achar correta. Na questão 3, o desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ela vai ajudar na tomada de decisões em relação à melhor execução do movimento. A capacidade física predominante no movimento representado na imagem é, então, dentre as capacidades físicas que você conhece, que é velocidade, resistência, flexibilidade, agilidade, qual que está predominando na imagem que está sendo mostrada? Aí você vai marcar aquela questão que você acha que, de acordo com a imagem, a qualidade física, a capacidade física, né, ou a qualidade motora que está predominando nessa imagem. Na questão 4, a partir do que você lê
acima. Então, a partir do contexto, você vai considerar se uma pessoa tem uma boa aptidão física quando. Então, de acordo com o contexto da questão acima, quando que uma pessoa ela vai ter uma boa aptidão física? Quando ela apresentar uma postura regular, quando se exercitar por períodos curtos de tempo, quando desenvolver atividades do dia a dia independente da idade, ou quando executar essas atividades com vigor e atenção, com a fadiga moderada, você vai marcar aquela questão que você achar correta. Na questão 5, a prática da atividade física regular a partir da infância somente não contribui diretamente para. Quando você começa a praticar atividade física desde a infância, o que é que não vai contribuir diretamente? Não vai contribuir na regulação do peso corporal, no acréscimo do minério ósseo, na redução do risco de doenças ou na estimulação da taxa de crescimento. Você vai marcar uma das opções abaixo. E por fim, o tema da redação. Então você sabe que a prática da atividade física ela está imersa em um contexto social, midiático, cultural e social, pois deixou de ser abordada apenas pelo campo da medicina. Então, por esse motivo, é que o incentivo à prática da atividade física é um tema possível de ser abordado na prova de redação do Enem. E sob vários pontos de vista, como por exemplo, o que concerne à saúde do cidadão, especialmente a questão do sobrepeso, da terceira idade que tem avançado no Brasil. Então, o prisma relativo aos espaços públicos, privados, vai destinar as práticas de atividades, como praças e centros esportivos públicos, sob o ponto de vista tanto social, em relação à ditadura da beleza e da magreza. Então, diante disso, começaremos pelos números, né, de pessoas sedentárias e praticantes de atividade física e de esporte no país. Então, de acordo com o gráfico, você tem que 28,5% das pessoas praticam atividade física, 45,9% são sedentários e 25,6% são praticantes de esporte. Então, um dos motivos pelos quais a pessoa deixa de exercitar ou de praticar o esporte, aí você vê no próximo quadro, que quais são os motivos que vai deixar a pessoa de praticar alguma coisa, que vai ser a falta de tempo, alegam, né, falta de tempo, problemas na prática ou falta de socialização, problemas na saúde, motivos econômicos, falta de espaço, ou então porque está cansado, está com preguiça, está desmotivado. Então, dentre esses motivos, a partir dessas informações que você tem, você vai elaborar um texto dissertativo, argumentativo, sobre os problemas e as dificuldades que as pessoas possam aderir a um programa de atividade física. Então, por que as pessoas hoje em dia elas têm dificuldade de aderir a um programa de atividade física e quais são as consequências para a saúde e para o Sistema Único de Saúde, para o SUS? O Brasil possui um número expressivo de pessoas sedentárias. Então, você vai elaborar um texto dissertativo e argumentativo sobre esse tema. Por que as pessoas elas têm grande dificuldade de aderir a um programa de saúde? Quais são as consequências, tanto para a saúde dessa pessoa, quanto para o Sistema Único de Saúde? Qualquer dúvida, você pode entrar em contato conosco e bons estudos!